Tops! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, minha amiga! Este é o canal Ateliê de Costura Maria Flor e essa é a nossa terceira aula daquele organizador que estamos desenvolvendo para você colocar aí no seu cantinho da costura. E se você está chegando no canal agora e você ainda não assistiu às outras aulas onde nós iniciamos este projeto, para tudo, pause esse vídeo e eu vou deixar para você aqui no cantinho o card e você será direcionada para os primeiros vídeos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as outras FOFs e aproveitar e levar um pouquinho de alegria aí para as nossas amigas. Afinal de contas, a costura é incrível. Além de que ela pode nos proporcionar uma renda extra, principalmente ela agrega ao nosso dia muita alegria. A costura é uma terapia, é uma distração e é também uma fonte de renda. Olha que maravilha! Quando eu sento para costurar, eu esqueço da vida, eu viajo com as costuras, eu me realizo. E eu espero que você também tenha esse sentimento quando você costurar. Vamos lá! Essa parte do tecido é aquele corzinho que vai ser o suporte da tesoura. Eu já havia marcado com a caneta, fiz essa marcação com caneta para vocês visualizarem. Na parte superior eu já tenho uma barrinha, mas na parte de baixo não. Como a tesoura não vai ficar dentro dessa peça, mas sim atrás, eu apenas dobrei ali como se eu fosse fazer uma barrinha, mas não passei costura. Posicionei bem o tecido, organizei, vinquei com a unha mesmo, porque é um tricoline super fácil de vincar. E vou seguir ali, vou costurar seguindo a marcação da caneta. Vou começar na parte de cima. Agora eu posicionei certinho ali na agulha, iniciando na parte superior, aonde tem a marcação da caneta. Apaguei a luz para você visualizar melhor. Eu desço um pouquinho ali, com retrocesso. Agora eu viro um pouquinho o tecido, para acompanhar a linha ali na diagonal. E novamente eu acerto esse tecidinho ali, para ficar retinho na barrinha ali, vou fazer ali uma costura retinha ali na barra. Dou um retrocesso novamente. E vou fazer da mesma maneira no outro lado. Venho retinho na parte da barra, deixo a agulha dentro do tecido, viro na diagonal, costuro e termino ali também com uma costurinha reta, finalizando ali o coadorzinho. Só agora é que eu vou recortar esse tecido. Olha só, quando você faz a marcação e costura primeiro, fica muito mais fácil. Depois você só refila, só faz o corte ali, a limpeza, tira o excesso de tecido, assim fica bem mais fácil. Se você já deixa essa pecinha cortada, você pode ter um pouquinho de dificuldade na hora da costura. Então, costura-se primeiro a peça e depois refila-se o que está sobrando. Esse é o meu método e é um método que eu acho muito mais fácil, porque depois de costurado eu posso ali refilar e tirar o excesso do tecido. Se eu já deixei essa pecinha cortada, pode me faltar tecido, pode dar algum probleminha depois e eu não tenho sobra de tecido para reparar. Então, neste caso, eu já deixo sobrando e recorto somente depois da costura. Agora eu tô acertando ali, ó, abrindo certinho, abre bem as costuras. Ó, ficou ali um coadorzinho, uma espécie de um vasinho, né? E essa parte aí vai ser o suporte da tesoura. E eu fiz 3 pecinhas dessa. A próxima peça que eu vou trabalhar será aquelas faixas
que eu vou colocar em volta da moldura, onde eu vou segurar o organizador ali com aquelas faixinhas. Primeiro eu corto os cantinhos, eu tô mostrando para você aí bem pertinho, corto bem o cantinho na diagonal, porque isso facilita. Quando eu virar essa peça para o direito, aqueles cantinhos ficarão bem certinhos. Não vão ficar aqueles cantos emboladinhos, vai ficar um cantinho bem certinho. Aí você corta na diagonal, sem cortar a costura. Corta aquela pontinha, vira a faixinha para o lado direito. E aí você pode usar um objeto para te ajudar a empurrar ali os cantinhos. Pode ser uma tesoura, pode ser uma chave de fenda, pode ser algo que a ponta não vá ultrapassar o tecido. Agora é só abrir bem as costuras. Ali onde você costurou, acerta bem, estica bem o tecidinho, vai movimentando ali até ele ficar bem retinho na costura, porque depois nós vamos passar uma costurinha em volta todinha aí dessa peça, para fazer um acabamento. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra faixa, aquela faixinha mais estreita, e vou seguir o mesmo processo da anterior. Corto os cantinhos e agora eu vou virar a peça para o lado direito. Você pode estar usando qualquer um objeto, essa varinha aí é um medidor de óleo, que eu encontrei aqui e uso ela para virar as peças para o lado direito. Aí eu empurro um pouquinho ali no fundo, onde tem uma costurinha, você empurra um pouquinho para dentro, só para você conseguir introduzir o objeto ali, que você vai conseguir empurrar mais fácil para virar para o outro lado. Agora eu seguro e empurro. Dessa forma fica bem fácil virar a peça para o lado direito. Aí é só puxar, pronto. Eu uso o mesmo objeto para acertar os cantinhos. Empurro bem certinho ali nos cantinhos e vai ficar um canto perfeito, porque já cortei aquele cantinho na diagonal, então ele não fica embolado, ele fica aquele cantinho bem bonitinho ali, bem certinho mesmo. Agora eu vou acertar a costura para ficar bem retinha, porque também vou fazer um acabamento ali em volta dessa peça aqui, como fiz na anterior. Vou passar bem uma costurinha bem na beiradinha assim em volta, só para fazer um acabamento. Agora eu já tenho as duas peças, faixinhas mais compridas e estreitas, que vão ficar ali em cima no organizador. Essas outras mais largas são aquelas que vão ficar no contorno da moldura. Essa peça é a parte do bolso, e eu queria mostrar para você que nesse modelo aqui eu fiz diferente do primeiro. Eu fui costurando pedaços menores até formar uma faixa no tamanho do comprimento do bolso. Aí continuei pregando as faixas no comprimento do bolso. E essa aqui foram só metade, assim, no sentido do comprimento. Eu emendei e costurei da mesma forma que as outras inteiras. Nesse bolso eu fiz assim, costurei só no comprimento. Essa peça é um stencil, esse molde eu mesma que fiz. Eu peguei um raio-x antigo que eu tinha aqui, lavei ele todinho com detergente, ele ficou limpinho assim. Aí o que eu fiz? Peguei botões de vários tamanhos, marquei aí no stencil e depois recortei com aquele ferro de solda. Também você pode fazer assim e recortar com estilete. É interessante que você tenha um molde desse pronto para quando você for trabalhar com casas de botões, que você for fazer as casinhas de botões, você já tem o tamanho definido, não precisa ficar perdendo tempo marcando botão por botão, casinha por casinha ali, e você segue o moldezinho que você tem. Eu aproveitei e já fiz um também para bolso embutido, ali tem 1 centímetro. Fiz este outro aqui com contorno redondo, caso eu precise fazer alguma peça com canto redondo, e esse outro lado aqui arredondado, mas não tão redondo. A parte de cima eu tenho uma quina.
Então, é muito interessante que você tenha essas réguas, esses moldes, e é muito fácil de fazer porque agiliza no processo da sua costura. Eu já deixei aqui, ó, cada botão com um tamanho. Você pode também fazer uma tira com a medida exata dos botões e o espaçamento entre um e o outro para você fazer numa camisa, por exemplo. Você já deixa ali o tamanho do botão com o espaço entre um botão e outro e já deixa certinho para você usar. Depois é só posicionar em cima da peça onde você vai fazer a casinha e contornar ali com a sua máquina dentro daquele espacinho que você já deixou pré-definido ali do botão. Caso você queira que eu grave um vídeo para explicar somente como desenvolver esse molde, é só você deixar aí nos comentários que eu faço um vídeo específico ensinando passo a passo de como você desenvolver um molde desse para você também. Agora eu já estou passando uma costura bem na beiradinha ali, em volta, em todo o contorno da peça, só para fazer um acabamento. É bem na beiradinha mesmo. E você faz a costura no contorno todinho da peça. Olha como fica. Um acabamento bem delicado, bem na beiradinha. Só no espaço da abertura ali, você não precisa passar costura, porque aquela parte vai ficar costurada no organizador. Então, você não precisa passar costura ali, só no contorno. Agora, eu vou fazer a mesma coisa em todas as outras peças. Vou fazer todo o acabamento de todas elas. Deixar tudo prontinho. Já passei a costura em todas e também deixei todas as casas de botões já prontas. E vou mostrar para você como eu faço para abrir essa casa. Eu pego um alfinete, posiciono ali no finalzinho da casa, ó, um alfinete, posiciono ali no final, passo ali de um lado para o outro, deixando assim, vou aproximar para você ver, bem no finalzinho ali. Aí eu pego o abridor, introduzo aqui no início da casa do botão e empurro para abrir a casa. Tá bem no comecinho, ó, bem no início. E o alfinete lá no final. Agora eu seguro e conforme eu empurro o abridor de casa, não vai ter perigo dele atravessar para o outro lado e passar a abertura da casa de botão, porque o alfinete segura ele ali no final, ó, não deixa ultrapassar a medida da casa do botão. Então é uma segurança para quando você for fazer a abertura dessa casa de botão, você não corre o risco de estragar a sua peça, porque o alfinete segura ali no final. Então você pode empurrar com um pouquinho mais de força para fazer aquela abertura ali, que você não vai correr o risco de perder sua peça. Viu que bacana? E faz a abertura certinha, sem correr o risco de estragar a peça. Olha lá, fazendo novamente para você ver. Aí abriu a casa do botão. Agora, se ficou algum espacinho faltando, você vai com a tesoura e completa aquela abertura. Aproveita para tirar os fiapinhos que fica ali quando você abre essa casa com o abridor, ele solta uns fiapinhos, ó. Aproveita, já faz a limpeza e deixa tudo bonitinho. Pronto, essa etapa agora já está pronta. Vou fazer a mesma coisa em todas as outras peças. Limpa bem, ó.
Só você puxar os fiapinhos ali para fora e já corta e já deixa tudo organizadinho. Para não correr o risco de quando você fechar ali com o botão e for abrir, o botão ficar preso nesses fiapinhos. Então você já faz a limpeza da casa. Eu parei um minutinho para te mostrar que eu diminuí o tamanho do bolso, aquele bolso mais comprido, das laterais. Tirei 4 centímetros. Separei também uma tira de 4 centímetros na mesma medida do bolso e vou fazer o acabamento como no primeiro bolso que vai ficar centralizado ali, que eu fiz aquele acabamento em viés. Vou fazer a mesma coisa nos dois bolsos das laterais. Tirei os 4 centímetros dos dois. Vou fazer esse acabamento. Separei um retalho, dobrei ao meio e desenhei ali um coraçãozinho, que eu vou costurar em volta para fazer um alfineteiro. E vou pregar essa fitinha para eu pendurar lá no botão que vai ficar no organizador. O outro bolso, tirei também os 4 centímetros. E na parte de cima, ali onde eu vou fazer o acabamento do viés, eu só acertei a medida em cima ali, tirei a sobrinha para deixar bem retinho, ó, tirei só a beiradinha ali só para acertar mesmo, para ficar retinho para eu fazer o acabamento do bolso. E embaixo tirei os 4 centímetros para diminuir a altura do bolso. Só isso, tá bom? Tô mostrando para vocês porque eu havia passado uma medida no início e agora eu decidi diminuir para não ficar um bolso tão alto. Eu não quero um bolso tão alto porque já tem o bolso do meio que é alto. No outro fiz a mesma coisa, acertei para ficar bem retinho e vou também fazer o acabamento em viés, tá? Só para explicar para vocês que eu diminuí. Então, aqui eu peguei um retalho, dobrei ao meio, desenhei o coração, vou costurar primeiro, depois recortar as sobras, ali refilar para ficar certinho, da mesma forma que eu fiz lá naquela outra peça das tesouras. E aí eu deixo uma abertura para poder encher e depois finalizo um pontinho na mão mesmo ou passo na máquina. Vou colocar essa fitinha também para pendurar. Esse tecidinho é aquele bolsinho de apoio onde eu vou colocar o passante. Eu dobrei o tecido ao meio e costurei só nas laterais. Depois eu vou finalizar a costura em cima do tecido mesmo do organizador. Eu também separei 2 faixas do mesmo tecido que eu fiz o acabamento no bolso que vai ficar centralizado, para fazer o acabamento nos bolsos das laterais. No momento da aplicação do bolso na base do organizador, eu vou mostrar para você certinho como vai ser feito esse acabamento, tá? Eu tô só adiantando aqui para você também separar aí um tecidinho para fazer esse acabamento. Caso você queira fazer com viés pronto, também pode. É que eu estou reaproveitando todos os retalhos que eu tinha aqui. Então, eu vou posicionar ali, dobrar as beiradas, as laterais ali, e vou fazer tipo um viezinho mesmo, só que com o tecido. Mas você pode usar um viés pronto se você tiver ou quiser comprar um viés pronto para fazer esse acabamento. Que bom que você acompanhou toda a aula. Eu fico muito agradecida e espero que você esteja gostando de desenvolver juntamente comigo esse projeto do organizador. Não esqueça de compartilhar com as suas amigas. E para que você não perca nenhum vídeo, nenhuma aula, se inscreva aí no canal. Já deixa o seu joinha também para ajudar no crescimento do canal. Aproveita e deixa um comentário aí logo abaixo do vídeo. Eu vou ficar imensamente feliz de saber a sua opinião. E é isso tudo. Eu espero você para o nosso próximo encontro. Olá, gente!